É inevitável, a gente vai ter que falar de novo mais uma vez sobre o Mauro Cid e a história das joias que o Bolsonaro recebeu durante o seu mandato e que foram contrabandeadas para os Estados Unidos e que pode, inclusive, levar o Bolsonaro para a cadeia. Porque o que aconteceu essa semana foi que a revista Veja anunciou que ela publicaria uma manchete bombástica de capa, foi, sabe, a capa da Veja essa semana, na qual o Mauro Cid confessava que ele contrabandeou as joias por ordem do Bolsonaro. Mas, na sequência, no dia seguinte, o advogado atual do Mauro Cid, que é o César Bittencourt, ele voltou atrás e disse o seguinte: não, jamais falamos isso, jamais falamos que ele confessaria em relação às joias, ele falaria de outras coisas, mas a revista Veja, na sequência, já publicou o áudio da conversa com o advogado, mostrando como realmente ele havia prometido revelar a participação do Mauro Cid nesse contrabando de joias e que o mandante seria o Bolsonaro. A gente tem que voltar aqui um pouquinho antes e pensar nessa história do advogado do Mauro Cid, né? Porque o antigo advogado dele abandonou o caso, segundo ele, por quebra de confiança, sabe lá o que isso quer dizer, ele abandonou o caso e quem assumiu foi o César Bittencourt, que é um dos maiores, um dos mais reconhecidos advogados criminalistas do Brasil. E aí esse advogado, ele entrou nesse caso anunciando que ele sabia pouco sobre esse caso, mas que uma coisa que ele sabia é que o Mauro Cid só seguia ordens. Quem conhece um pouco a história, por exemplo, né, do julgamento de Nuremberg ou dos nazistas, né, ou, por exemplo, o livro famoso da Hannah Arendt chamado Eichmann, Jerusalém, no ato associou as duas coisas, né? Naquela circunstância, em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, e posteriormente no caso do Eichmann, quando ele é preso na Argentina e levado para Israel para ser julgado, o que muitos comandantes nazistas, o que muitos figurões nazistas alegavam era isso, né? Estávamos cumprindo ordens. No caso do Eichmann, por exemplo, foi bem interessante porque houve cobertura internacional, a Hannah Arendt foi lá também cobrir e acompanhar todo o caso do Eichmann, que havia sido responsável por toda a logística do Holocausto. E ele alegava ali, né, durante o julgamento, que ele só cumpriu ordens, que ele era um pau-mandado, que ele não tinha poder nenhum e que, na verdade, tudo que ele fez ao longo do processo de execução e de extermínio dos judeus foi porque alguém mandou ele fazer. E aí a Hannah Arendt cunha um termo chamado banalidade do mal, que é quando a pessoa faz ou comete crimes horrendos, hediondos, e sem muita consciência ou sem muita conexão com os crimes que comete. Então ali havia um burocrata cumprindo ordens de fato, um burocrata cumprindo ordens, uma pessoa sem qualquer tipo de expressividade, uma pessoa, sabe, um sujeito banal, mas que, no final das contas, foi responsável, sim, de maneira direta nesse caso, pelo extermínio de milhões de pessoas, de judeus, né? Então, nesse caso aqui, voltando ao Mauro Cid, que está preso desde maio e possivelmente resolveu confessar agora, ou já recuou, na verdade, né? Mas resolveu confessar agora porque deve estar desesperado lá na prisão. Mas nesse caso aqui, a gente viu o advogado dele tentando essa manobra. Vamos tentar descolar a culpa do Mauro Cid e atribuir a culpa a quem possivelmente tem a culpa de fato nesse caso, que é o Bolsonaro, que é o mandante dessa venda, revenda de joias, sabe, de contrabando de joias internacional. Então, o Mauro Cid vai lá e diz que vai confessar, o advogado vai dar uma entrevista para a Veja, no qual ele realmente diz que isso vai acontecer. Eu quero ler para vocês aqui a transcrição da entrevista com o César Bittencourt para você compreender o que foi dito e como depois ele recua, e daí ele entra em contradição, o que é um aspecto bem complicado quando você quer defender uma posição argumentativa ou sobre uma situação. Então, aqui a entrevista, né, os repórteres da Veja perguntam ao César Bittencourt e ele responde. Então, pergunta o que ele diz, aqui o Mauro Cid, né, o que ele diz efetivamente que seria jornalisticamente interessante para a defesa que a gente soubesse. Então, assim, o que o Mauro Cid tem para contar para a gente? E daí o advogado, o César Bittencourt, responde. Por exemplo, ele não nega os fatos. O Cid não nega os fatos. Ele assume que foi pegar as joias. Resolve isso lá, entre aspas aqui, né, ele foi resolver. Vende a joia. Ele vende a joia. Então, assim, aqui ele está falando que alguém deu ordem para ele, né? E o Alexandre de Moraes está muito duro. Está extremamente duro. Eu vou estar com o Alexandre de Moraes na segunda-feira. Então, nessa próxima segunda-feira, supostamente haveria um encontro entre o advogado do Mauro Cid para essa delação, para essa confissão, e o Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso. Aliás, talvez não na segunda, porque ele pode não estar aqui, mas vou conversar com ele sobre o caso. Daí, repórteres da Veja perguntam: quando o senhor fala, resolve isso, vende as joias, é ordem do Bolsonaro? O advogado diz, é. Repórteres. E ele não ficou com nada da venda das joias, o Mauro Cid, né? Não ficou para ele? O advogado, não. Jornalistas. Mas foi depositado na conta do general. Mas era para passar integralmente ao Bolsonaro. Foi passado?
O advogado responde: integralmente. O Cid me mostrou que ele tinha lá atrás uns 800 mil reais que estavam aplicados e ele não deu detalhe. O dinheiro dele fecha. Ah, mas ele tem 35 mil dólares. Aqui citando alguém falando sobre isso, né? Tinha uma poupancinha lá, segundo o advogado. Repórteres da Veja: como ele repassou para o Bolsonaro? Foi em espécie? Diz o advogado aqui respondendo. Parece que foi 17 mil dólares, suponho aqui, em espécie. E o resto? Veio uma parte com ele, na conta do pai. O dinheiro era do Bolsonaro, não era dele. O dinheiro era do Bolsonaro. Repórteres perguntam: mas quem sugeriu colocar na conta do general, por exemplo? Foi uma ordem do Bolsonaro? Diz aqui o advogado: não. Ele vendeu e tinha que internalizar. E falou: boto na conta do meu pai. Pai, posso botar? Não, filho, vai me criar problemas. Mas eu preciso botar, então bote. É muito arriscado. Como que vai sair com 35 mil dólares no bolso? É arriscado. Que relata um diálogo entre o Mauro Cid e o pai dele, né, que é o general mencionado aqui nessa história. Né? Perguntam aqui os repórteres: como missão, né? Semana que vem vou falar com o ministro Alexandre de Moraes. Os repórteres perguntam: acha que isso pode inclusive amenizar as questões que envolvem o Supremo? Vai se mostrar uma colaboração? Responde o advogado: na verdade é confissão. Então que isso tem áudio, tem gravado, a Veja publicou. Vou pôr para vocês aqui o link da reportagem da Veja sobre isso e também o link original da Veja, quando eles revelam aqui que o Cid vai confessar. Cid decide confessar e apontará Bolsonaro como mandante no caso das joias e relata aqui, explica toda a história de maneira mais detalhada e contando aí sobre essa confissão do Mauro Cid. Mas, como eu falei, na sequência, o advogado ou, sei lá, o Mauro Cid recuam, e aí a Globo News entrevista mais uma vez o César Bittencourt, advogado, e ele diz o seguinte: quero ouvir com vocês aqui, porque é bem interessante a gente ouvir aqui esse cara falando, porque, como eu falei, é um dos mais reconhecidos advogados criminalistas do país. E tá tudo muito confuso, na verdade. O que ele fala, sabe, tá muito esquisito. Vamos ouvir aqui juntos. Doutor, o senhor teme pela segurança da família Cid? Temos, sim. Tem que ter medo. Tem que ficar. Essa é a nossa preocupação. Essa é a grande preocupação. O Estado tem que dar segurança. A gente precisa, por isso quero conversar também com o ministro, a gente precisa de segurança da família. Mas quem está ameaçando a família Cid? Não sei, eu acho que ninguém ainda. Acho que ninguém. Você não tem que esperar as coisas acontecerem. Eu não sei. Eu sabe, ninguém ameaçou. Mas então por que o senhor teme pela segurança? Se ele não está sendo ameaçado, se a família não está sendo ameaçada, por que o senhor teme pela segurança e levaria isso para o ministro Alexandre de Moraes? Conhece o outro lado, né? Conhece as circunstâncias, a gente tem que ter medo. Quando tem um embate assim forte, tem um conglomerado, coisa, tem que ter medo. Lembra o que aconteceu dia 8 na Praça da Matriz? Mas quem é o conglomerado? O conglomerado é quem? É Bolsonaro? É Marcelo Câmara? Quem é o conglomerado? Porque o inquérito de sexta-feira... O inquérito de sexta-feira... são complexos. Os fatos são complexos, eu não quero falar sobre isso, para mim não é importante. Você ouvindo aqui, você percebe que o negócio realmente complicou bastante para o lado do advogado, aparentemente, e do Mauro Cid também. Ele fala ali, tem que ter medo, e ele menciona um conglomerado que a Natuza Neri pergunta: mas quem é o conglomerado? É o Bolsonaro? O que é isso? São os militares? O que é isso? E aí o fato é que a gente tem que observar que, nesse caso em particular, né, do Bolsonaro e da família do Bolsonaro e da cúpula do governo Bolsonaro, a gente fala de pessoas ali, algumas delas vinculadas com criminosos reais, né? A gente fala aqui de gente que tem vínculo com milicianos. A gente sabe disso, a gente falou isso ao longo de todo o mandato do Bolsonaro. Então, não me parece exagerada a preocupação desse advogado em relação à própria segurança dele e a segurança do cliente dele nesse caso. Então, tudo indica que esse recuo do Mauro Cid e do advogado e da defesa do Mauro Cid tenha a ver com o receio de que haja retaliação violenta contra o cliente, né? Isso tudo que é o que indica, pelo menos. Porque, como eu falei, aqui é uma enorme contradição nesse caso, né? A gente tem um advogado que vem e diz: Mauro Cid vai confessar. A Veja publica isso. A Veja publica e parece inicialmente que foi um erro da revista Veja. Eles interpretaram errado o que ia acontecer. A Veja diz que vai publicar. E depois eles recuam e a Veja vai, dobra a aposta e põe os áudios lá. Olha só, isso aqui foi a conversa que a gente teve com o advogado. Então, assim, a contradição, ela não é um problema quando você tem um longo período de tempo e você tem tempo para revisar suas posições e mudar de ideia, e mudar, até redefinir estratégias de enfrentamento ou de defesa nesse caso. Mas, aparentemente, há um receio tremendo e a contradição aqui ela é reveladora. Talvez mais reveladora, inclusive, do que foi dito pelo Mauro Cid. Aqui a gente tem pessoas com medo. Medo do Bolsonaro, medo do conglomerado, sabe-se lá o que significa. Então, é bem complicada a situação aqui. E como eu falei, isso pode levar à prisão do Bolsonaro em algum momento, mas não sabemos quando. Pode ser agora, pode ser a próxima semana,
semana, pode ser daqui a um mês, mas o fato é que a situação essa semana escalou bastante, piorou bastante a situação para o Bolsonaro, e a gente tem ali o cliente do César Bittencourt, o Mauro Cid, que está com medo de morrer, medo de ser, sei lá, alguma coisa pode acontecer. Eu quero saber de vocês como é que vocês veem toda a situação, né, essa posição do advogado, o recuo deles em relação à confissão, como é que você vê isso? Quando ele diz tem que ter medo do conglomerado, o que isso significa? Como é que você entende isso aqui? Deixa aqui embaixo no comentário. Você acha que o Bolsonaro vai ser preso essa semana? Também me diga no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal, ativa no sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no canal. Se torne um membro para dar uma força pro trabalho e também confira com um baita desconto na Amazon o meu livro sobre debates chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão. Tá com um baita desconto agora, pode ir lá, link na descrição desse vídeo. Se cuide por aí e até mais. Tchau!